Olá, está começando a terceira conferência Lyon Brasil. Essa conferência que é uma idealização do Instituto Reconvexo. O Instituto Reconvexo, que é uma associação não governamental para a promoção da saúde, direitos e atendimento à pesquisa, a pessoas acometidas com doenças que deixam essas pessoas com alguma deficiência, e para a promoção também de informação para acessibilidade e para as pessoas com deficiência. Eu sou Mário César Vilhena, sou idealizador do Instituto Reconvexo e estou aqui nesse primeiro dia de 4 semanas que vão compor a nossa conferência. Por conta da pandemia, a gente está fazendo um encontro virtual. No primeiro encontro, a gente vai ter uma super palestra com o Dr. Carlos Felipe Chicane, falando sobre atualidades das neuropatias em geral, e depois, no segundo momento, mais especificamente sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber. Alguns recados para quem é parte dos nossos grupos, da nossa comunidade Lyon Brasil e do Lyon América Latina. E você que tem Lyon, ou você que é médico que tem pacientes com Lyon, saiba que nós temos a nossa página, nosso website com várias e várias informações sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber e sobre deficiência, adaptação, acessibilidade. www.lyon.com.br ou www.irreconvexo.com.br. Nós temos também grupos, o grupo do Facebook, do Instagram, que está lá nas páginas, só digitar Lyon Brasil, que é o nosso grupo do Brasil, ou Lyon América Latina, além de diversas outras comunidades que funcionam integradas e não fazem parte do Instituto Reconvexo, mas são integradas a nós, fazemos parte de alguma forma, ao redor do mundo, em diversos países a gente encontra essas comunidades. Além disso, você que tem deficiência visual, que tem deficiência, quer manter mais contatos com mais pessoas, você pode entrar em contato com a gente através dos grupos de WhatsApp. Esses grupos eles servem para fortalecer, trocar informação, e para que, no final das contas, a gente, trocando essas experiências, consiga suportar, se dar suporte como comunidade. Para quem tiver mais informações, quiser mais informações, também na página do nosso site vai ter o linkzinho, o botãozinho do WhatsApp. Nós temos diversos grupos. Um deles é para pessoas acometidas com Lyon, o outro é para familiares e pessoas que têm mais interesse na doença, mas não são acometidos necessariamente. Nós temos um grupo específico para mães, as mães do Lyon, e temos o grupo do Brasil e da América Latina no WhatsApp. É só entrar em contato com a gente. Uma outra novidade que nós temos feito já há algumas semanas é um encontro que acontece toda sexta-feira, às 19h30, pelo Zoom, e é um encontro onde nós abrimos, um local de escuta, onde nós abrimos a palavra para as pessoas contarem como foi o processo de, normalmente, perda de visão, que são as pessoas que fazem parte do grupo Lyon, o Lyon acomete o nervo óptico, como é o tratamento, se a pessoa trabalha, como é a vida íntima, como é a vida profissional, e nisso, ouvindo as experiências e compartilhando as nossas experiências, a gente vai ganhando força e suporte para vencer os obstáculos da vida. Bom, sem mais demoras, a gente vai começar com o primeiro momento da nossa conferência, que antecede a palestra do Dr. Carlos Felipe Chicane, com a entrevista que a Valéria Silvestre, a nossa companheira, compõe a nossa equipe do Instituto Reconvexo, fez com a Fernanda. A Fernanda, que é da região do Centro-Oeste, ela é do Mato Grosso, e ela vai contar para a gente a história dela, como foi os desafios, como foi receber o diagnóstico de uma doença tão desconhecida como a Leber, que é o outro nome para Lyon, né, em português, é o apelido, né, da pessoa que descobriu, como foi o trabalho, como é a vida dela como jornalista e tudo mais. Valéria, por favor, roda aí a entrevista. Tchau, pessoal, até daqui a pouquinho. Olá, como vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira Conferência Internacional Lyon Brasil 2021. O propósito desta conferência é auxiliar pessoas que buscam se adaptar frente aos desafios da deficiência visual e também facilitar o acesso à compreensão sobre os seus direitos. Com esse trabalho, com essas atividades,
Também desejamos proporcionar ao poder público subsídios com informações e dados para fomentar políticas públicas adequadas à realidade de necessidades das pessoas com deficiência. Sobretudo, o foco da nossa conferência são as pessoas afetadas pela neuropatia óptica de Leber, a LHON. A LHON, ela é uma condição genética mitocondrial que afeta com mutações, principalmente o nervo óptico, o que pode levar a pessoa afetada até mesmo à perda total de sua visão. Nessa atividade de hoje, nós temos a honra e a felicidade de receber para falar sobre a neuropatia óptica de Leber vivenciada, pois ela foi afetada, é afetada por esta doença desde 2019, a jornalista formada pela Federal de Mato Grosso, a Fernanda Lloyd, que é mãe de 2 crianças lindas, que é moradora na cidade de Cuiabá, e que desde 2019, está vivenciando os desafios de uma pessoa que está sob uma doença rara. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada por disponibilizar a sua agenda. Obrigada por estar disposta a compartilhar conosco suas experiências e até mesmo algumas particularidades, porque é uma questão de saúde, envolve particularidades, envolve intimidade sua, intimidade familiar, a sua convivência com suas crianças, com o seu marido e todo o impacto que uma doença dessa pode trazer para a vida de uma mulher que é tão ativa como você. Bem-vinda e obrigada. Obrigada, Valéria. Sejam bem-vindos quem está assistindo a conferência. Para nós é muito importante que as pessoas saibam que existe essa condição genética e saibam um pouco mais sobre as dificuldades do diagnóstico, o dia a dia, e que sim, é possível ter uma vida normal, é possível conviver com isso de uma forma saudável e ativa. Perfeito. Eu gostaria, porque quando nós observamos você falando e quando te olhamos, não dá para perceber nenhuma diferença nos seus olhos, né? E você conseguiria descrever para nós o quanto você enxerga, o quanto você não enxerga? Como você poderia descrever para nós entendermos o impacto que é essa doença, que é essa mutação genética no seu nervo óptico e na sua capacidade de visão, né, de realizar essa função de enxergar? É complicado falar o quanto eu enxergo, porque a LHON, ela afeta a visão central. Então, quando eu olho reto, embaça. Na verdade, eu costumo falar embaçamento, mas uma outra pessoa afetada pela LHON, ela teve uma colocação assim muito mais precisa, que é a de um vidro jateado, aqueles vidros jateados de loja que a gente não consegue nem distinguir o que está por trás. Então, bem no centro da visão, a gente não enxerga, eu, no caso, mas em volta a visão periférica é boa. Então, se olha para frente, não consegue ter distinção. Tem um exemplo muito bom que eu já vi, inclusive você dando quando falou sobre a mutação, colocar um coberto no rosto. Pronto. Aí. É isso daí mesmo, pelo menos no meu caso é isso mesmo. Olha reto, não vê esse centro e consegue ver em volta, né? No meu caso, com as cores claras é pior, né? Você tem o cabelo escuro, então embaça todo o meio, mas eu ainda vejo o cabelo. Quando eu pego uma pessoa clara, num fundo branco ou claro igual o que eu tô, aí já não vê mais nada, corta todo o pescoço. A única coisa, Valéria, que dá para ver, que é uma particularidade que eu tenho, é olhar um pouquinho para cima. Como a visão periférica é boa, então eu acostumei a olhar um pouquinho para cima para conseguir enxergar o rosto da pessoa, porque é muito ruim conversar sem enxergar o rosto, né? Algumas pessoas percebem, outras não. E daí, quando eu estou em face a alguma pessoa que eu não conheço direito, aí eu procuro olhar reto. Mesmo que eu não enxergue a pessoa, eu estou olhando reto para dar uma disfarçada nisso.
Só que é muito curioso. E nós estamos. O curioso Fique à é vontade. saber que eu enxergo dessa forma. Muitas pessoas enxergam dessa forma. Mas eu já vi exemplos de pessoas que enxergam pontos coloridos. Além de ter esse embaçamento no centro da visão, tem uns pontos coloridos, iguais aquelas luzes de boate que ficam. Eu achei muito curioso quando eu soube disso, porque eu achei que era só essa falta de foco na visão central. Certo. E como que você percebeu, ou como essa doença se apresentou para você? Ela dói? Ela te causa algum mal-estar? Ela foi sinalizando que estava chegando? Foram perdas gradativas? Como que a Lyon se manifestou na sua vida? Como você percebeu que tinha um problema chamado Lyon? Foi de uma hora para outra, sem dor, totalmente silenciosa. No meu caso, teve um marco, só que foi coincidência, os médicos já disseram isso, que eu tive uma enxaqueca. A enxaqueca dá fotofobia, então eu fui deitar no quarto escuro, quando eu levantei, a visão continuou embaçada. E isso eu achei que fosse da enxaqueca. Continuou, não, ela estava embaçada. Eu achei que fosse da enxaqueca, só que não passou. Foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias. Coincidentemente, eu estava lendo um livro. Então, eu percebi que a leitura ficou cada vez mais difícil. Foi aí que eu procurei um oftalmologista, mas não teve dor nenhuma. E, curiosamente, tem pessoas que já apresentam a palidez no nervo óptico, né? Que é a morte das células. Eu demorou 1 ano e 4 meses para apresentar essa palidez. Então, a visão ficou ruim, mas não tinha sintoma nenhum. Sintoma não tinha evidência nenhuma no aparelho visual. Certo. E quando você chegou no médico, e aqui eu quero olhar para as políticas públicas, para o preparo desse profissional que atende quem chega com uma doença rara, e depois as políticas públicas que possam dar continuidade a um tratamento digno, um tratamento que seja correspondente à necessidade de cada pessoa, né? E aqui o foco são as pessoas acometidas, afetadas pela Lyon. Quando você chega ao médico, você de pronto conseguiu esse diagnóstico? Como foi isso? E, aliás, você conseguiu esse diagnóstico pela rede pública ou você teve que recorrer à privada? E aí eu gostaria de você que nos contasse o que lhe disseram a respeito da cura da Lyon. Eu não procurei o sistema público porque eu sei que ia ser demorado. Né? E teria que passar primeiro por um clínico geral, depois ter um encaminhamento para um especialista, e daí a demora na realização dos exames, e a visão é um órgão, não que os outros sentidos não sejam, mas a visão é fundamental para a maior parte das coisas, então eu procurei um médico de convênio. A princípio, nada, não achou nada, me passou para um especialista em retina. Ele fez uma ressonância e na ressonância acusou uma leve compressão do nervo óptico. E ele me passou para um neurooftalmo, só que Cuiabá não tem neurooftalmo. Então, como não tinha nada, eu perguntei onde eu posso ir. Ele falou, vá para o neurologista. E daí eu fui para 3 neurologistas, não aparecia nada. Aí eu fui num outro oftalmologista, também não tinha aparecido nada. Aí, no quarto oftalmologista que eu fui aqui em Cuiabá, apareceu a palidez do nervo óptico. E ele infelizmente, ele foi muito direto comigo. Ele falou assim, tem essa palidez, a gente não sabe o que é, você já fez vários exames neurológicos, os seus exames estão normais, não tem um motivo para isso. Então, não adianta você voltar aqui que eu não vou ter o que fazer. Vá num neurooftalmo. Aí eu falei, doutor, mas aqui não tem neurooftalmo, né? E eu já tinha gasto bastante com exames e médicos e tudo. Eu não estava tomando nenhuma medicação, estava só fazendo os exames. E ele falou, bom, então não adianta você voltar aqui, vá para o neurologista. E eu voltei na neurologista que tinha me encaminhado para ele. E foi ela que foi enfática. Ela falou, você procura um neurooftalmo em qualquer lugar que você achar, que é sério, se você ficar aqui em Cuiabá rodando com outros médicos, você não vai descobrir. Ela falou que era sério, mas também não sabia o que era.
Então, eu fui para Joinville, que tem um hospital de olhos, uma prima já se tratou lá. A neurooftalmo que me atendeu não desconfiou, né, pediu vários exames de sangue e me pediu para fazer um outro exame de imagem em Curitiba. Assim, foi uma feliz coincidência que a máquina em Joinville estava quebrada. Então, ela falou, você vai para Curitiba, que a máquina de lá eu confio. E o médico que ia fazer o exame lá, que desconfiou. Ele pegou o meu primeiro exame, o último exame, o primeiro exame que teve aquela leve compressão do nervo óptico, ele falou, isso aqui é Leber. Faça o teste genético que vai ser Leber. E quando eu contei a história da minha avó, que faleceu faz 25 anos, sem um diagnóstico fechado, mas que tinha alguma coisa no nervo óptico, aí ele falou, o exame só vai confirmar. E só confirmou mesmo. Mas o exame foi caro, tudo foi via convênio. E não são todos os médicos que atendem por convênio. Então, assim, é muito custoso. E você conseguiria colocar para nós quanto foi que você gastou nisso? Ai, aproximadamente? Olha, deve ter dado quase 15 mil. Sabe? Assim, espreme daqui, né? Você espreme daqui e aperta dali. Esse valor eu posso colocar. Passou um pouco de 15 mil. Passou. Deve ter chegado a uns 20. Né? Porque a neurooftalmo lá de Joinville, um exame de sangue que ela me passou custou 2.300. Um exame de sangue. Então, assim, dentro desse 1 ano e 4 meses, deve ter dado uns 20 mil. Aí teve ajuda de pai, teve ajuda de tia, sim, você parcela aqui, parcela ali, né? Cartão dali, cartão daqui, isso é totalmente compreensível, né? Nós somos pessoas reais, que trabalham para viver e imagina o impacto desse no orçamento familiar de uma hora para outra, realmente bastante alto. Mas o que me chama a atenção é porque você gastou todo esse valor porque você ficou de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. É muito provável que teria aí pelo menos 60% menos se o primeiro médico tivesse uma formação adequada, já tivesse ouvido falar de Leber na sala de aula, ou já tivesse um movimento que chamasse atenção para a neuropatia óptica de Leber, para Lyon, se já tivessem discussões como essas, já mais consolidadas pelo Brasil afora, e nós teríamos aí o poder público já divulgando isso nos seus meios de saúde, colocando os seus médicos à parte que tem uma doença que circula pelo Brasil e no mundo também, que no mundo inteiro tem pessoas afetadas pela Lyon, mas nós estaríamos, enquanto sociedade e enquanto poder público, mais preparados para, em qualquer parte do Brasil, atender com a mesma dignidade, a mesma capacidade, um cidadão brasileiro, uma pessoa que necessitasse de uma orientação. E pensando nisso, bom, a conferência, ela tem muito essa função, Esse trabalho que nós fazemos já é o 3º ano, e nós trazemos sempre médicos, muitos médicos, inclusive o seu médico, o que descobriu o Leber a você, é um dos convidados, Estamos esperando que venha aí a formalização aí de agenda, porque em tempo de pandemia está muito difícil para a classe médica poder ter um tempo de agenda, mas esses médicos que já conseguem falar sobre a Lyon, para nós são muito preciosos, médicos e médicas, são muito preciosos, porque o impacto da fala deles é muito importante para reduzir o custo de buscar a informação correta, o estresse, o tratamento errôneo, e eu quero chamar a atenção aqui para os grupos que nós participamos pelo Instituto Reconvexo e pelo WhatsApp, por exemplo, de Lyon para Lyon. Ali tem vários relatos de medicamentos errados, medicamentos que ainda prejudicam ainda mais a mitocôndria, que os médicos começam a prescrever para esses pacientes, e complicando ainda mais a fragilidade dessa célula que está com a mitocôndria morrendo, porque o que eu entendo é que a Lyon, ela é um sintoma, ela não é, a cegueira, ela é um sintoma,
ela não é a doença é a morte da mitocôndria das células, que afeta, que gera uma mutação que afeta principalmente o nervo óptico, que torna essa palidez, ou que desfaz a sua principal função, e a pessoa não consegue mais enxergar, não é isso? É isso mesmo. Ela afeta a mitocôndria, né? Então, a mitocôndria, em algum momento, por algum motivo desconhecido até hoje, ela deixa de produzir a energia. Então, deixando de produzir energia, a célula do nervo óptico, ela morre. E daí gera essa palidez, porque o que era vermelhinho, né, vai ficando pálido. Daí Certo. vem a deficiência visual. Nós temos aqui no canal, nesse canal do Estudo Reconvexo, um vídeo que explica o que é a mitocôndria e por que a morte ocorre. É muito interessante a gente conhecer sobre isso. E a mitocôndria é uma morte silenciosa, indolor, né? É a perda realmente de uma energia, e sem essa geração de energia adequada, nas células nervosas, né? E sem essa formação de energia adequada nas células nervosas, afeta-se, assim, a visão das pessoas. E quando você observa dentro dos grupos a sua participação, né, nós nos conhecemos dentro de um grupo, eu gostaria que você colocasse para nós qual é o seu sentimento e a sua relação com esses grupos de WhatsApp, as redes sociais que estão se formando em torno desse movimento, né, que Lyon é coisa séria, que Lyon merece a atenção de todos nós, de todas nós, enquanto sociedade e poder público. Como que é essa sua relação com esses grupos? É uma relação de acolhimento, né? A palavra acolhimento define, porque quando eu entrei nesse grupo, eu cheguei por acaso num grupo Lyon Brasil, por conta de um vídeo do Instituto Reconvexo. Então eu entrei nesse Lyon Brasil, aí um dos administradores, ele é afetado pela Lyon, e ele me colocou nesse grupo de Lyon para Lyon, que é só de afetados, tem afetados do Brasil inteiro, e de meses de afetação até quase 30 anos. E foi lá que tanto a acolhida foi muito calorosa, foi muito aconchegante receber todo esse apoio, né, as possibilidades, né, eu vi várias possibilidades que eu não estava vendo, né, quando você falou a questão do impacto financeiro, na verdade veio apoio de pai, mãe, tia, sogra, enfim, todo mundo que pôde ajudar, né? E mais do que o impacto financeiro, o impacto emocional é muito grande. Porque eu comecei a me ver perdida. E agora, o que eu vou fazer? Né? Como eu tenho as duas crianças pequenas, passava muito pela minha cabeça como que eu vou ver o rosto deles? Né? Será que vai piorar? Será que não vai piorar? Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem ter um diagnóstico, sem saber o que era, tá perdendo a visão e não saber o que era. Deixar de dirigir, o meu menino está entrando na alfabetização, eu queria tanto ler, eu sempre li bastante, e como eu vou ler um livro para ele? Então, o impacto emocional foi devastador. E quando eu entrei no grupo, eu vi pessoas que trabalham, pessoas que se formaram, pessoas que têm uma vida normal, são funcionários públicos, são professores, o Mário do Instituto Reconvexo é professor, tem outros professores, então isso abriu muita possibilidade, fez uma grande diferença na minha vida. E as ferramentas, a troca de ideia das ferramentas de acessibilidade que tem na televisão, no computador, no tablet, a participação de casas de apoio a cegos, né, coisa que nem tinha passado pela minha cabeça, e eu vi que é possível, porque nessas casas de apoio a cegos a gente aprende muita coisa que não pensava e que eles vão estar abrindo portas. Por exemplo, a questão do contraste, usar os contrastes na mesa, nas xícaras, nos copos, nos pratos, nos tapetes, talvez um uso da bengala, dependendo da pessoa, ela faz o uso da bengala, não porque não enxerga, mas para facilitar a vida, o talkback no celular, que daí ele vai lendo aquilo que está passando na tela, enfim, foi fundamental, não só nisso, quanto no apoio mútuo mesmo, troca de informações, o apoio mútuo,
quando chega alguém novo, que às vezes está meio perdido também, a gente pode conversar a respeito. E tem aquelas pessoas mais engajadas também, que acabam motivando as outras para essa questão de chamar atenção para essa mutação, que é muito importante. Certo. E hoje, depois dessa sua experiência, né? Depois não, você está no meio de uma experiência, né? Então, 2019, nós estamos em 2021, é muito recente. Qual a grande observação que você poderia fazer para nós sobre um avanço desde o choque da perda de visão e que você hoje consegue até levar, consegue até conduzir na sua casa, até como um estímulo mesmo, né? Sabe o que eu quero chegar? Eu quero chegar naquele ponto das pequenas conquistas, sabe? Aqueles pequenos momentos que você, olha, consegui fazer sozinha de novo, estou retomando de novo, né? E o que se tivesse agilizaria essas pequenas conquistas e até potencializaria elas na sua vida? O que me facilitou, depois que eu comecei a tomar Indebenona, foi em fevereiro desse ano, tem pouco tempo, eu comecei a tomar Indebenona, que é o único medicamento, por enquanto, que é usado no tratamento, né? Ele é antioxidante, então ele ajuda a retardar a morte das células, né? Ele ajuda a conter essa morte. Ela funciona muito de acordo com cada organismo. Depois que eu comecei a tomar Indebenona, eu não sinto mais dor de cabeça, nem dor no globo ocular para usar o computador, então eu voltei a usar o computador, para mim é uma grande vitória. A questão de estar usando a lupa do celular, então eu fiquei mais independente, eu posso ler uma coisinha ou outra para as crianças, eu consigo no mercado ver os preços, ler os rótulos, sem ficar dependendo tanto de pedir para as outras pessoas, porque como você disse, eu não uso óculos, não parece que eu tenho nada. Então, para as outras pessoas é estranho falar, eu tenho um problema de visão. Aí, sempre tem alguém que fala, mas você não usa óculos, um óculos resolve. Não resolve, você explica. E uma cirurgia? Aí explica. Eu tenho paciência para explicar, eu gosto de falar sobre a Lyon, porque eu penso em muitas pessoas que não têm o diagnóstico, né? Então, às vezes, pode até dar um estalo nessas pessoas. Mas essas pequenas vitórias, pegar ônibus, eu não me arriscava a pegar ônibus, hoje em dia eu pego, não dirijo mais, né, faz um tempo. Então, para não ficar tão dependente do meu marido, eu pego ônibus. Assim, essas pequenas vitórias. Tem algumas coisas ainda que eu tenho que mudar em casa, por exemplo, os talheres, né, coisas assim que, para mim, acabou sendo uma pequena vitória, que é não me importar tanto em reconhecer as pessoas. É uma realidade, é uma dificuldade, eu não consigo reconhecer todo mundo. Então, antes eu ficava muito preocupada, eu passava pelos vizinhos, será que é fulano, será que é ciclano, será que ele vai me ver? Eu quero dar oi para eles, e quantas vezes eu já dei oi, a pessoa não estava me olhando. Ou então falar para o meu marido, poxa, você não me avisou que era ciclano ali, eu queria cumprimentar. Então, essa libertação eu vejo até como uma pequena vitória. Né? Eu passar, olha, eu já falei que eu tenho essa limitação, eu falei, me chama pelo nome. Fernanda, tudo bom? Aí eu vou cumprimentar, né? Que eu gosto de ter esse contato social. Mas se a pessoa não me viu, não me cumprimentou, ok, eu não sou antipática, né? Eu tenho realmente uma deficiência e essa é a realidade. Isso certo. Eu vejo como uma vitória, sabe? E a descoberta, sabe, Valéria? Tanto a descoberta dos audiolivros e também a valorização desse trabalho dessas pessoas que se dedicam a fazer audiolivros, a fazer podcasts, que facilitam tanto a nossa vida. A gente não fica imerso, assim, numa ignorância nem numa independência, né? Se procurar, acha bastante coisa bacana. Certo, mas dá para perceber que essas pequenas vitórias são fantásticas, porque o seu rosto se ilumina quando você conta elas, você fica brilhante, assim, é uma coisa maravilhosa, por isso que eu fiz questão que você contasse, porque eu queria registrar isso,
né? Essa energia incrível que sai de você, que vem de você, que a gente percebe isso em você, e você falou de pessoas engajadas, você é uma dessas pessoas engajadas, né? Que vai passar cada vez mais a escrever sobre Lyon, a publicar sobre Lyon, nesse trabalho voluntário, que é um trabalho de ajudar e de compartilhar com outras pessoas, principalmente o momento do diagnóstico, né? É o momento do impacto, é o momento quando a pessoa diz, e agora? Né? Nós fizemos uma entrevista recentemente que o título era Tenho Lyon, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí encontra grupos, encontra Fernandas, encontra Mários, encontra Cleiton, Moisés, Samuel, né? Vocês percebem que estão nos ouvindo que tem mais nomes masculinos, porque é uma doença que ela afeta mais homens do que mulheres, né? Imaginava-se até que era uma questão hormonal, mas algumas mulheres, como Fernanda, né? Uma das perguntas que eu fiz para a Fernanda sobre essa questão hormonal, ela estava totalmente equilibrada hormonalmente e a doença afetou o seu nervo óptico, né? E então tem muito mais homens afetados pela Lyon do que mulheres. A participação da mulher na Lyon é a transferência do gene na gestação, porque é a mulher que faz essa transferência desse gene, né? Se eu falar errado, você me corrija, por favor, né? Porque eu vou tentando aqui de memória, porque eu estou aprendendo com vocês. E na gestação, essa mutação ela é transferida geneticamente para o menino, né? Então, o número de meninos e homens que têm a Lyon no mundo inteiro é muito superior à das mulheres. Então, mas forçando aqui um pouco mais, falando do seu brilho, que é muito bonito de se ver, muito bonito de se ouvir, né? Quem certamente a gente consegue escutar o sorriso na sua voz quando você fala histórias. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho no início da fala, quando você falou da idebenona. O que é idebenona? A idebenona, ela é um antioxidante poderosíssimo, ele é muito usado na cosmética. Então, em dermocosméticos, é muito comum ver a idebenona. Só que nos dermocosméticos, você vê em concentrações de 45 miligramas. E os portadores de Lyon tomam 900 por dia. É uma dose muito superior. Recentemente, um outro membro do grupo, o Mário, ele falou da idebenona. Passaram para nós a importância da coenzima Q10, um membro do grupo, e daí surgiu essa conversa, né, numa reunião online, né, que está sendo ótimo, essas reuniões online, e surgiu essa conversa a respeito da coenzima Q10, que também é um antioxidante poderoso. E lá eu soube que a idebenona é uma parente, é a mesma coisa, é uma prima muito próxima da coenzima Q10. Elas têm absorções diferentes. Então, a idebenona é o único medicamento usado hoje para o tratamento da Lyon. No Brasil, ela não foi reconhecida ainda pela Anvisa. Nos Estados Unidos, ela já foi reconhecida, na Europa, ela já foi reconhecida, e aqui no Brasil ainda não. Então, tem muitos médicos que desacreditam, mas é a única possibilidade, porque como é um antioxidante, ela consegue barrar esse processo de envelhecimento das células, né? Fora isso, tem uma terapia gênica que está sendo estudada na China, mas ela ainda não está posta em prática. Certo. E você então a gente acaba estudando muito, né, Valéria? A gente acaba estudando para compreender um pouco mais. Sim. Tanto a mutação, quanto a mitocôndria, quanto o medicamento, quanto o que fazer para melhorar, porque a gente não sabe onde vai parar, né? Na verdade, não tem esse parâmetro, se vai estacionar ali a doença, se não vai estacionar, se vai levar uma cegueira completa. Então, tem que se informar, porque, infelizmente, tem muitos médicos que não sabem mesmo as orientações que vão dar para a gente. Certo. E você tem que importar, então, esse medicamento? Não, o importado é caríssimo, é muito caro. O Raxone, que é o medicamento de referência, ele é europeu, ele custa... Uma vez eu vi num site, eu vi mais de 4.000 euros.
né? E daí eu achei que eu tivesse visto errado, mas uma outra pessoa falou, não, é isso mesmo. Eu não sei quanto custa hoje, não sei se aquele valor estava atual ou não, mas enfim, aqui no Brasil é só manipulado. Então tem uma variação muito grande no valor das farmácias, tudo depende do valor das farmácias. E daí levanta-se também a questão da pureza dessa SDB-nona, se varia conforme o valor, o valor do produto. Mas eu mando manipular. Entendi. Então, se o SUS hoje pudesse reconhecer, primeiramente reconhecer a Lyon, né? Porque tem uma grande dificuldade do poder público reconhecer no SUS a Lyon, nem o diagnóstico não consegue oferecer para as pessoas, né? E sequencialmente começasse a oferecer esses medicamentos, que vai entrar em alto custo um medicamento desse, porque ele realmente é muito caro. Eu tenho acompanhado amigos muito próximos que tomam a IDB-nona, ele realmente tem um preço muito alto e é fora da possibilidade da maioria do número de pessoas, né? Mas tudo vai se resvalar, tudo vai chegar numa política pública para dar igualdade de tratamento e possibilidade para todas as pessoas afetadas por esta doença rara, né, Fernanda? Na verdade, as coisas teriam que ser mais... primeiro, mais informação nas universidades, para que os médicos soubessem melhor, tivessem mais ideia com aquilo que eles estão lidando. Segundo, mais agilidade no sistema público, não ter tanta demora no encaminhamento para um especialista e depois no pedido dos exames, a chegada dos resultados, talvez até uma reunião com uma equipe clínica, né, uma equipe técnica. Depois disso, seria a questão do diagnóstico. O diagnóstico só é fechado com o sequenciamento genético. Se não faz o sequenciamento genético, não fecha o diagnóstico. E esse é o mais caro, né? Eu consegui um laboratório em São Paulo que faz, então eu estou em Cuiabá, eles mandaram um kit, eu recolhi o material genético, voltei para eles, foram 45 dias para ficar pronto. Não sei de outro laboratório, eu só achei esse que faz, então é caro, é demorado, e depois disso ainda vem o medicamento, e isso a gente está falando só em tratamento, sem falar em políticas de reinserção dessas pessoas na sociedade, porque o impacto emocional é muito grande, tem gente que talvez não vai conseguir continuar naquela profissão que estava, então tem que ter um apoio psicológico, um apoio emocional, projetos para recolocação no mercado de trabalho. Então, é uma coisa muito ampla. Um apoio financeiro, um apoio emocional, e a gente não tem ainda, mas teremos, né? Porque hoje nós já temos a possibilidade de, pelo menos, falar sobre o assunto. Então, tirando isso da invisibilidade, né, se me permite fazer esse trocadilho, né, tirar da invisibilidade essa doença rara, eu tenho certeza que nós vamos já ter grandes passos a ser dados, todos juntos e todas juntas. E eu gostaria, né, nós estamos aqui há mais de meia hora, uma conversa muito gostosa, assim, você é muito inteligente, você estuda bastante, você compartilha conosco, e eu quero dizer para todos e todas que estão nos assistindo nessa primeira atividade da Conferência Internacional Lyon 2021, que a Fernanda, as próximas entrevistas, ela é a nossa convidada de honra para entrevistar as próximas participantes e os próximos participantes. Fernanda, eu espero que você aceite o nosso convite, que você esteja conosco durante todo esse mês de julho, nessa conferência que marca aí o terceiro ano, seria o quarto ano, nós não tivemos o ano passado por conta da pandemia, mas vamos chamá-lo de terceiro, né? O terceiro ano de luta, né, e de divulgação de todas essas questões que estão envolvendo os desafios dessa doença chamada Lyon, essa doença rara que precisa de nossa atenção imediatamente. E assim eu gostaria das suas considerações finais, espero que esteja aceito o nosso convite, né, porque foi feito no ar, olha, não nos deixe envergonhar. Mas espero que você possa estar conosco durante toda essa conferência, e eu passo o bastão para você. A entrevista, a interação com o público, nada mais justo e mais legítimo
do que quem vivencia falar sobre o assunto. E aí você está vivenciando a Lyon, né, na sua vida, na sua família, então é mais do que legítimo que você faça parte dessa conferência. Então seja muito bem-vinda com a nossa equipe. Gratidão, eu fico muito lisonjeada com o convite, eu vou adorar fazer parte, porque essa questão profissional era o que mais me pegava, né? Como eu vou trabalhar, né? Eu sou jornalista, por mais que dê para fazer alguma coisa de entrevista visual, né? No audiovisual, na verdade, sem usar a tela, sem escrever, tem a questão do reconhecer rostos, de estar nos lugares, então participar profissionalmente para mim é ótimo, profissionalmente, voluntariamente, e porque eu abracei a causa. Então, é uma coisa que eu faço questão, está aceito, claro, e quando a gente estava falando do diagnóstico, eu gostaria de colocar uma consideração. Para mim, quando eu tive o diagnóstico, foi um alívio, né? Acho que cessou um pouco aquele desespero de não saber o que estava acontecendo. Então, o que eu mais penso nessa provocação das políticas públicas, do reconhecimento da idebenona como um tratamento, porque, como você disse, é um medicamento de alto custo, muitas pessoas entram com processo judicial para conseguir esse medicamento, e muitas delas não conseguem, porque os juízes se embasam na questão de que o medicamento não é reconhecido pela Anvisa e simplesmente negam. E tem muita gente que não faz uso da idebenona pelo valor financeiro. E, claro, o que é completamente aceitável, porque não é barato. Uhum. Então, essa provocação, para mim, faz muito sentido, principalmente por essas pessoas que não sabem. Porque o impacto que tem na vida de uma pessoa, ela não saber o que está acontecendo com a sua visão, é muito devastador. É muito importante esse trabalho dessa terceira conferência, de todos os organizadores, os médicos, quem assiste também, porque a gente sabe que vai acabar comentando, é um assunto curioso, é um assunto que rende, a imprensa que se dispõe a divulgar, é um trabalho fundamental para que chegue nos órgãos competentes e se transforme realmente, como você falou, em políticas públicas para diagnosticar, para fornecer tratamento, para fornecer apoio psicológico, financeiro, de recolocação no mercado de trabalho, para que essa população, e eu me incluo nela, a gente não acabe sendo paralisado e estacionado mesmo, né? Colocado de escanteio por nós mesmos, muitas vezes, tão jovens, né? Porque, vale lembrar, eu fui afetada com 37 anos, mas tem pessoas que são afetadas com 9 anos. Então, pode ter uma vida inteira de estudo pela frente e simplesmente parar, né? Verdade, é verdade. Então, muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. E a você que acompanhou conosco até esse momento, você também pode fazer parte dessa rede. Você pode colaborar aqui no nosso canal, tem todas as informações para que você possa fazer parte, ser também voluntário, ser também voluntária, independente de ser uma pessoa afetada ou não por essa doença chamada Lyon, você pode colaborar. É uma questão, inclusive, de cidadania. Nós precisamos de melhores condições para todas as pessoas que necessitam nesse país de um atendimento médico adequado, digno e legítimo, sendo atendido por bons e boas médicas, por bons e bons profissionais, e tem que ter à sua disposição tudo isso. Então, faça parte com a gente também, procure aqui, novamente, reforço, as informações para as nossas redes sociais, acesse, compartilhe essas informações, porque Lyon é coisa séria e merece a nossa atenção. Obrigada e até a próxima atividade da terceira Conferência Internacional. Valéria, obrigado por toda a ajuda. Gente, a Valéria me ajuda tanto a cuidar das coisas do Instituto e já faço uma homenagem para ela, porque
sem a ajuda dela, essa conferência não estaria acontecendo. Ela tá, tipo, não entendo nada de futebol, mas joga a bola de um lado, chuta e faz o gol, sabe? É assim, muito obrigado. E Fernanda, obrigado por fazer parte do nosso grupo, obrigado por compartilhar a sua história tão bonita, né? E dentro de um grupo tão raro, uma história mais rara ainda, né? Porque o grupo das mulheres é um grupo de pessoas menos afetado e você, com tanta generosidade, compartilhando esses temas que são sensíveis para todos nós, né? Eu tenho certeza que a sua história vai influenciar a vida de um montão de gente, e o mais importante é não parar. E não parar de trabalhar, de amar, de ter filho, de procurar ler, como você estava falando, a coisa do audiolivro. Eu uso todos os recursos possíveis para leitura, todos, e leio muito, gente, mais do que muita gente que enxerga normalmente, eu como uma pessoa que vivo com Lyon. Inclusive, Lyon significa neuropatia óptica hereditária de Leber, né? A gente fica falando Lyon. O que é Lyon? É a sigla em inglês, Leber Hereditary Optical Neuropathic. Mas podemos falar neuropatia óptica hereditária de Leber, ou só Leber. Neuropatia óptica, porque é como se fosse um problema no nervo óptico, nervo, aquele fiozinho do cérebro para o olho. E hereditária, porque a gente ganha dos nossos pais, né? É herdado pelo material genético da mãe. E Leber é o nome da pessoa que apelidou a doença. Muito bom. Então, não se esqueçam que a gente tem o nosso site, lyon.com.br, se quiser saber mais informações, temos os grupos do WhatsApp, e Lyon Brasil ou Lyon América Latina pelas redes sociais, ou Instagram ou Facebook. Galera, agora a gente vai para a parte mais técnica do nosso dia, do nosso evento, que é uma conversa com o Dr. Carlos Felipe Chicani, médico neuro-oftalmologista, com um currículo gigantesco, conhecidíssimo pela comunidade, participou da nossa primeira conferência, mais do que bem-vindo, o meu médico, assim como médico de um montão de gente, ele que me acompanha quando eu tomo vergonha na cara e vou lá. Dr. Carlos Felipe Chicani vai falar sobre os novos cenários das neuropatias, porque existem várias neuropatias, e depois sobre Lyon, e depois a gente vai ter um Q&A, um momento de perguntas e respostas. Eu estou igual a Lucina Gimenez, assim, misturando inglês e português. Perguntas e respostas com o Dr. Felipe Chicani. Dr. Felipe, muito bem-vindo. Muitos de vocês já me conhecem como paciente, como de algumas aulas que a gente já deu, e é um enorme prazer estar aqui de novo. Queria agradecer muito o convite do Instituto Reconvexo, do Mário Sérgio. Como eu já falei anteriormente, essa atitude aí de vocês é muito bacana, essa união dos pacientes, para cada um estar passando o que sente, o que vê de melhorias, o que descobriu de novas tecnologias, de novos tratamentos. É uma coisa muito interessante. Hoje, na realidade, eu decidi mudar um pouquinho o tópico. Eu decidi falar também sobre outras neuropatias ópticas hereditárias. Por quê? Por alguns motivos eu vou explicar para vocês. Claro que nós vamos dar bem mais ênfase para o Leber, mas tem algumas outras neuropatias que o mecanismo delas é muito próximo, muito parecido com o mecanismo da neuropatia óptica de Leber. E por que eu achei interessante incluir? Primeiro, para mostrar para vocês que alguns tratamentos são semelhantes, e depois, porque muitos também tratamentos novos que estão sendo pesquisados para essas outras patologias, talvez possam ser utilizados para a neuropatia de Leber. Então, tem um caráter ilustrativo e para mostrar para vocês que tem bastante coisa aí acontecendo, e em breve, se Deus quiser e Ele vai querer, teremos aí novas opções de tratamento aí para a doença que aflige tantos de vocês, e de uma maneira, muitas vezes, bastante severa. Então, novamente, meu nome é Felipe Chicani, eu sou doutor e pós-doutor pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e pelo Wilmer Eye Institute, que é Johns Hopkins Hospital, em Baltimore.
em Maryland, e sou professor e consultor dos departamentos de oftalmologia das universidades da Califórnia, de Los Angeles e do sul da Califórnia, a UCLA e USC, onde eu participo ainda de alguns projetos de pesquisa e de tratamento para algumas doenças, entre elas a neuropatia de Leber. Então, como eu falei para vocês, os tipos de neuropatias ópticas hereditárias são a atrofia óptica autossômica recessiva, a síndrome de Wolfram ou Did-Mode, atrofia óptica dominante, Kier ou juvenil, e a neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, a autossômica recessiva é só para citar mesmo. Por quê? Porque ela é extremamente rara. Ela muitas vezes está ligada à consanguinidade, ela geralmente está presente ao nascimento ou antes dos 4 anos de vida, é uma baixa de acuidade visual muito severa, geralmente acompanhada de nistagmo, que é aquele tremor do olho que fica tentando captar uma imagem, porque a imagem é muito borrada, então o olho fica mexendo para tentar captar uma imagem. No campo visual a gente tem uma constrição importante, escotomas centrais e paracentrais, e no fundo de olho, os discos ópticos, o nervo óptico atrófico, uma escavação bem profunda e um estreitamento arteriolar. Ela pode se apresentar isolada ou associada com degeneração espinocerebelar, disfunção do trato piramidal e retardo mental, que seria a síndrome de Baer. A síndrome de Wolfram já não é tão rara. Inclusive, existe